Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz a todos que me ouvem ou me veem através aqui do canal do YouTube. Hoje nós vamos continuar falando sobre as questões de abuso. E temos mais um assunto a trazer nessa aula de número 10. Então, venha comigo, pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, Estados Unidos. Vamos aumentar aqui. Aula número 10. Aconselhamento a vítimas de abuso sexual. E aqui eu venho trazer o seguinte: como o conselheiro deve proceder nos casos de estupro. O primeiro ponto que eu coloco é o seguinte: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, aqui vai estar envolvendo conselhos de cunho espiritual e conselhos de cunho material. E quando eu falo material, conselhos com relação ao que a justiça diz, o que a lei determina, né? Mas tudo feito em cima deste versículo. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Por quê? Porque ao ouvirmos pessoas vindo a nós e falando sobre essas questões que sofreu um estupro, isso nos revolta. E, às vezes, nós deixamos nos envolver muito mais pela reação humana do que pelo controle de Deus diante de uma notícia como essa. Com certeza ela não é boa. Às vezes, com certeza, ela mesmo nos choca, às vezes, conforme foi feito ou conforme aconteceu, não é? E hoje nós temos estupro desde crianças até pessoas de idade, não é? E isso vem a nós através, né, de crianças, não, mas vem a nós de uma certa idade para frente, da própria pessoa. Às vezes, quando é caso de idosos, vem através dos filhos, né, dos parentes. Às vezes, as crianças, muitas vezes, vêm através dos pais, vêm de professoras, vêm da escola. Então, assim, o que nós temos que colocar em mente é que todas, independente da sua idade, da sua fase de vida e sofreram estupro, elas estão dentro desses 3 pontos em que nós devemos estar atentos, certo? Então, o conselheiro ele deve ter conhecimento sobre a síndrome traumática do estupro. Então, é uma síndrome traumática, é um trauma que isso, né, pode ser que haja a cura da ferida, mas vai ter uma cicatriz pelo resto da vida. E é isso que nós temos que
pedir a orientação de Deus para trabalhar com essas pessoas que estão dentro desse caso, para que o Espírito do Senhor renove a sua mente. E também, no sentido de saúde mental, termos a capacidade de verificarmos que, assim, para mim, em 100% dos casos, precisa de haver um acompanhamento de um profissional, um psicanalista, um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicólogo. Por quê? Porque o caso é muito sério, é invasão. Certo? Quer dizer, os meus direitos foram desrespeitados, o meu corpo foi desrespeitado. Às vezes de um modo violento, às vezes de um modo sutil, mas ele foi desrespeitado. E sem um acompanhamento de um profissional, isso pode desenvolver outras doenças muito mais graves dentro da área psíquica. Então, o conselheiro ele trabalha muito mais, dentro desse caso, com a área espiritual do que com a área profissional. Agora, se ele é um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra e também um conselheiro cristão, ele pode trabalhar as duas partes. Mas, se não há essa experiência profissional, nós temos um limite de atuação. E esse limite de atuação nós temos que entender até onde vamos. O nosso ministério de aconselhamento é aconselhamento cristão. Ele é muito mais ligado, né, à questão espiritual. E quando eu falo questão espiritual, não é simplesmente fazer uma oração e a partir dali, ó, Senhor, está curado, é uma bênção, acabou todos os problemas, você tem que orar 3 vezes ao dia. E tal. Não, não é só isso. É lógico que temos que levar a pessoa a orar. Às vezes ela não tem nem força para isso, é nós que temos que fazer. Temos que levá-la à conscientização que há um Deus que a ama, mas também nós temos que estar conscientes que precisa de ajuda profissional. Se não fizermos isso, nós somos negligentes. Estamos vendo o problema e não estamos tomando a providência. Eu dou um exemplo. Paulo poderia ter curado Timóteo? É claro que Paulo poderia ter curado Timóteo das suas dores no estômago, gente. O apóstolo Paulo, que tinha curado tanta gente. Mas Paulo não foi negligente com seu filho na fé. Ele orava por Timóteo, isso é claro. Mas ele virou para Timóteo e disse: Timóteo, para as suas constantes dores no estômago, tome um pouquinho de vinho. Paulo usou a sua ponderação. Paulo usou, tá, da sua perspectiva humana de ver que, além da oração, Timóteo precisava ser tratado. Remédio, médico, profissional. E aí Paulo, por conhecimento, ele disse: olha, toma um pouquinho de vinho para essas suas dores no estômago. É por isso que tem que ter, né, o cristão ele tem que ser equilibrado. Ele não tem que ser procrastinador, de ir levando o problema com a barriga, sabendo que a pessoa precisa de um tratamento de um profissional, mas acha que o espiritual resolve. Isso é engano. Já está comprovado, não pela ciência, mas pelos gabinetes pastorais, de
com aconselhamento, que às vezes você tem que levar o espiritual com o material para que Deus haja e haja a solução do problema. Fora disso é negligência. Então, nesse caso, que é um caso sério, eu coloco aqui 3 coisas. Primeiro, ter conhecimento sobre essa síndrome traumática, esse sentimento de culpa, se sentir sujo, ter medo, ter ódio, ter vergonha, ter desconfiança, ter hipervigilância. As pessoas são tomadas de baixa estima, desapego, elas se isolam e, principalmente, elas desenvolvem mais doenças psíquicas. Então, antes do conselheiro ter que dar os conselhos sobre esse assunto, ele tem que ter uma base, um conhecimento. Ele não tem que ser o profissional, mas ele tem que ter um conhecimento que ele vai pegar uma pessoa com tudo isso que eu disse. E cada ponto desse, ele tem que ser tratado. É mais um caso em que você não põe tempo. Quem põe tempo é a pessoa. Mas o importante é que, independente do tempo que isso leve, ela tenha um suporte. Um suporte espiritual e um suporte profissional. E isso, ao longo do aconselhamento, você vai vendo. Não é? Então, o primeiro ponto é isso, é ter confiança que Deus age, Deus cura. E, às vezes, Deus usa o que ele usou para falar com Timóteo através de Paulo. Toma um pouquinho de vinho pelas suas constantes dores no estômago. Trata medicamentosamente. E nós vamos orar por você. Você é meu filho na fé. Eu não esqueço de você. Isso tudo está intrínseco nesse texto, que depois você pode consultar e ler. E tudo isso que está escrito aí, que eu falei, isso você vai verificar na pessoa. Você vai ver isso dentro da pessoa, independente da sua idade, seja ela criança, adolescente, adulto ou já na terceira idade. Se ela foi, né, abusada através do estupro, né, que é o caso, né, é um caso seríssimo de abuso sexual. Né? Uma outra coisa, às vezes a pessoa está tão abalada que ela não tem condições de tomar decisões por si mesma. Então, você tem que entrar nesse assunto, né, de receber a autorização dela e entrar nesse assunto. Você tem que ter a prudência de saber o momento certo em falar, olha, você quer ajuda? Olha, eu como conselheiro aqui, e você conversando isso comigo, e você me dizendo que você foi estuprado ou estuprada, nós precisamos de comunicar isso com a família. Nós precisamos de comunicar isso com a polícia. Porque cada caso é um caso. Pode ser uma única vez, mas pode ser uma continuidade. Nós vemos muito isso na infância e na adolescência. E, às vezes, o estuprador está dentro da própria família, está ao redor, não é? Às vezes, a própria família, ela
tende a esconder isso, né, por vergonha. E isso tem que ser mostrado à família, que isso não é vergonha, isso, na realidade, é um caso muito sério, não é? Então, essa questão de receber a autorização da vítima para ajudá-la naquilo que agora ela não está em condições, devido realmente a essa questão traumática que ela está passando, você tem que oferecer. E é aquilo. A sua reação, ela tem que ser muito mais silenciosa. É ouvir, ouvir e ouvir. Deixar a pessoa externar os sentimentos, chorar, gritar. Às vezes a pessoa ela precisa, me desculpe a expressão, de vomitar aquilo que está dentro dela. É lógico que você não vai deixar ela sair quebrando tudo, não é? Às vezes, no seu ato de descontrole, de crise, ela vai super, né? Perdi a palavra aqui. Ela vai super abundar essa questão. E aí partir para se autoagredir, agredir o próximo, quebrar. Não, você não vai isso, mas se na sua frente ela está externando esses sentimentos, em que o seu corpo foi violado, e ela quiser chorar, deixa chorar. Deixa gritar, deixa gritar. Deixa, às vezes, ela falar aquilo que ela está sentindo. Parece que é um desrespeito a você? Não é. Aquilo ali é o sentimento dela. O desrespeito é nosso de não deixar, às vezes, ela se externar, ela se manifestar. Nós estamos à procura de cura, cura espiritual e cura física. E há momentos em que esse sentimento é necessário. Ok? Então, nós devemos ter essa reação silenciosa. Não é? É silenciosa mesmo, não é dizer assim, não, chora, chora mesmo, põe tudo para fora. Nunca diga isso. Mostre muito mais a empatia que você está entendendo o que está acontecendo e está se colocando no lugar dela, naquele momento do choro excessivo, às vezes no momento de gritar, de falar palavras, né? Que às vezes, oh, peraí, não é assim também, não. Eu estou me colocando no lugar dela. Se eu estivesse no lugar dela, talvez eu não estaria fazendo a mesma coisa. Então, esse é um assunto dentro de gabinetes de aconselhamento que são muito duros. Realmente são muito duros. São muito dolorosos. Às vezes, a maneira que aconteceu e com quem aconteceu, isso às vezes nos traz revolta. Mas é o que eu disse no início. É aquele momento em que o conselheiro ele tem que colocar na mente que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Né? E nós vamos ver mais para frente a questão da ação do Espírito Santo. E é esse momento que, às vezes, o controle também tem que estar no conselheiro. Não é? Porque nem sempre ele sabe do assunto. Às vezes ele é pego de surpresa. A pessoa falou, eu preciso falar com você. E quando chega, ela expõe tudo isso. Oh, é isso mesmo. Por isso que eu chamo o aconselhamento de uma obra ministerial especial dentro do mundo cristão. Não é? Então, são essas coisas que eu deixo para você analisar, para você se aprofundar, né? E para pensar, não é? Para pensar sobre essa questão daquele que é vítima de abuso sexual através do estupro.
tá bom? Próxima aula nós vamos ver outro assunto dentro dessa questão e que tem acontecido demais nos nossos dias, isso tem aparecido demais nos nossos dias, e nós, como conselheiros, conselheiras, devemos estar atentos e atentas, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti te dê a paz. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.